Bom, agora, os efeitos colaterais. É uma coisa que pouco se fala e que deveria ser a coisa mais importante. Porque hoje, igual a gente estava falando um pouco antes, tá fácil de achar hormônio. Uhum. O povo se automedica, a dose que quer, a voz da minha mente, vai lá, faz. Qual que é o efeito colateral que essa mulher pode encontrar? Eu sou muito da linha assim, eu não gosto de educar as pessoas pelo medo. Uhum. Eu gosto de educar as pessoas pela informação. Até estava conversando com o Douglas essa semana, para vocês entenderem. Falei assim, olha, Douglas, se um dia a gente tiver um filho, a gente nunca vai proibir ele de fazer nada. Tipo assim, não pode fumar porque fumar dá câncer. Não. Se ele tiver curioso, a gente fala, não, então a gente vai com você. Porque aí, se ele fala assim, nossa, meu pai e minha mãe tá indo comigo, perdeu a graça. Uhum. Agora, quando a gente proíbe, fala que é proibido, que é mais errado, gostoso, né? gera uma adrenalina nas pessoas. E criança, adulto, adolescente, que ela vai lá e faz escondido. Sim. Então, eu não educo pelo medo, eu educo pela informação. Uhum. E aí as pessoas, elas, assim, colocam na mesa se vale a pena ou não de se expor àquele risco. Então, por exemplo, se chega uma mulher jovem para mim falando que quer usar algum hormônio para melhorar fisicamente. Eu falo para ela, primeiro ponto, hormônio dessa classe gera dependência. Gera, gente, gera porque no sistema nervoso central, no nosso cérebro, tem receptores para esse tipo de hormônio. E quando a gente utiliza esse hormônio, a gente tem uma sensação de bem-estar, prazer muito aumentada. A gente fica se sentindo uma super mulher, vamos dizer assim, só para vocês entenderem a proporção. Uhum. Se algum dia a gente precisar descontinuar esse hormônio ou você desejar engravidar, você vai ficar depressiva, vai ficar triste, para baixo, achando que a vida não tem graça. Porque eu pego muita mulher jovem. Você acha que compensa você começar um uso de hormônio? Porque eu brinco, uma vez usando hormônio, quem já foi usuário aí, ou quem sabe que assim, é muito difícil ficar sem o recurso hormonal. Uhum. Então, tem que pesar. Será que quando precisar retirar você na juventude hoje, a gente vai conseguir? Você não vai ficar com algum desequilíbrio emocional, que a gente tem que usar um recurso da psiquiatria, por exemplo? Outro ponto, a depender da sensibilidade da paciente, a depender da dose, do hormônio selecionado para o uso, você pode ter queda de cabelo. E hoje o cabelo é um fator muito importante para as mulheres. E aí, quando a gente chega nesse assunto, eu pergunto para ela, o que é mais importante? Seu cabelo aí na cabeça e a gente buscar conquistar um físico aí de uma maneira mais prolongada, mas que você vai chegar num resultado estético bacana, ou você ficar careca e com um físico incrível? Essa não, cabelo na cabeça. Que legal. Porque gera muita queda de cabelo, né? Por causa de receptor que a gente tem aqui no nosso couro cabeludo. E aí a gente também tem problema de acne, de oleosidade, alteração de timbre de voz. Pensa, uma mulher linda, com traços femininos, falando com uma voz que não condiz com ela. Gente, vira motivo de chacota. Uhum. Vira motivo, assim, de questionar se é uma mulher ou não é uma mulher. Uhum. Também tem alteração da genitália, os grandes lábios, o clitóris vaginal. Pode ter alteração ali nas células vermelhas, hemácia, hematócrito, hemoglobina. Pode ter alteração de colesterol total, HDL, LDL. Predispondo essas pessoas a terem doenças do coração, né? Algum advento ali, um infarto, um AVC, né? A depender se eu estou usando o hormônio de maneira indiscriminada e tenho um distúrbio de coagulação, né? Tem uma doença do sangue, vou usar esse termo, eu posso estar acelerando esse processo para essa mulher. Uhum. Então, não é brincadeira. A gente colhe efeitos tanto externos, que manifestam, que a gente vê, quanto efeitos internos. Então, se eu uso o hormônio de maneira indiscriminada, eu vou e altero, por exemplo, o formato do meu coração, o tamanho do meu coração. Eu altero, por exemplo, os vasos sanguíneos para depositar mais gordura ali nesses vasos, que a gente chama de aterosclerose. Então, assim, é uma caixinha de surpresa. Uhum. Não tem como a gente falar que não vai ter efeito ou que vai ter efeito colateral. Se realmente precisar, a gente orienta o paciente e fala, olha, tem esses riscos, tem esses benefícios. E eu peso na balança. Se os benefícios forem maiores que os malefícios, talvez esse tratamento compense. Uhum. Agora, quando eu observo que a gente tem mais malefício que benefício, eu não prescrevo. Até eu já tive uma paciente que a gente assim, ficou quase umas 2 horas em pé de guerra. Porque ela veio de uma outra médica que, de maneira instantânea, já queria colocar um implante de gestrinona nela. Uhum. Aí ela chegou com os exames de sangue dessa outra profissional. E eu vi que ela tinha um marcador lá muito alto, o DHT. E aí eu fui pegar no cabelinho dela, o cabelinho muito fino, um volume capilar muito pouco. Gente, pouquinho. Mirradinho o cabelo assim. Aí eu fui falar pra ela do cabelo. Aí ela, mas você não quer colocar, mas a fulana colocaria. Eu falei, então volta lá na fulana e coloca. E volta depois careca aqui pra me contar. Perfeito. Porque não tem o perfil. E o dela não era uma doença estrogênio dependente.
Porque endometriose, mioma uterino, tensão disfórica pré-menstrual são condições de doença que a gente tem que bloquear o estrogênio da mulher. E aí a gestrinona cai muito bem, obrigada. Só que não era o caso dessa paciente, ela queria por performance estética. E eu falei para ela, em você eu não coloco esse implante hormonal, porque você vai voltar coalhada de efeitos colaterais. E você é uma jovem, o seu cabelo na sua cabeça importa sim, porque isso é um símbolo do feminino. E eu não assumo esse risco com você. Aí passou 1 ano e meio ou 2 anos, ela teve Covid. Ela continuou o acompanhamento comigo, a gente não usou esse implante de gestrinona. Quando ela teve Covid, o cabelo dela despencou da cabeça. E aí ela chegou e falou assim, graças a Deus a gente não mexeu com hormônio, porque senão eu ia ficar careca. E eu falei, ia mesmo, porque usando hormônio, mais um quadro de Covid, que faz assim, Covid, dengue, zika, chikungunya, faz um quadro que chama eflúvio telógeno. É uma queda capilar pela inflamação dessas viroses. A pessoa fica careca e dá um trabalhão reverter esses quadros da queda capilar dessas viroses. Imagina somar alguma dessas viroses com o uso indiscriminado de hormônio, se a pessoa tem a predisposição para queda capilar, que é a alopecia androgenética. Então, assim, é complexo. Tá vendo que não é receita de bolo? Não é. E o povo compra como se fosse uma receita de bolo. Compra. Aí só chega lá pra mim os casos complicados, desordenados, depois que dá ruim, que eles vão até você, né? Bom. Então, se você tem vontade, procure alguém, pelo menos umas 2, 3 opiniões antes de colocar qualquer coisa em você. Saiba tudo que vem com isso e aí sim tome sua decisão, porque você pode se arrepender no futuro. Dependendo do caso, pode ser irreversível, ou estou enganado? Sim, tem efeitos colaterais que eles são assim completamente irreversíveis. Por exemplo, o timbre da voz. Eu até encontrei esses dias um profissional que está pegando travestis e deixando a voz delas mais femininas. Então, eu não sei se ainda chegou para o público feminino que teve alteração do timbre de voz para ficando mais masculina. Mas, assim, até hoje, quando a gente altera a voz da mulher, a gente não consegue reverter. Quando a gente tem algum problema num órgão, por exemplo, um coração que está sofrendo com esse excesso de hormônio, né? Placas de gordura que já estão calcificadas em alguma artéria, a gente não consegue reverter, mas a gente evita a progressão desse efeito colateral. E aí eu falo, a mulher, ela precisa se comunicar, seja no seu relacionamento, seja na sua profissão. Imagina se ela se comunica com uma voz que ela não se enxerga naquela voz. O transtorno que não é mentalmente, né? Emocionalmente falando. E se a gente não tem recurso hoje, então eu não deixo as pessoas se submeterem a esse risco. Ou se realmente quer, eu deixo muito claro para ela que isso vai impactar muito a vida dela. Porque aí ficam aquelas mulheres envergonhadas, embotoadas, né? Anda até assim, tem um corpo lindo, mas não conversa. Aí perde a oportunidade de relacionamento, de emprego. Tudo, né? De tudo, porque a voz dela não condiz com a estética super feminina que talvez ela apresenta. E isso incomoda ela, não só a pessoa que está ouvindo, mas incomoda ela mesma. E o maior prejudicado nessa história é a mulher com esse efeito colateral irreversível, concorda? Claro. Porque a gente vai seguir nossa vida normalmente, mas ela que está com aquilo ali não vai seguir normalmente. Vai ter que se adaptar ao... Aí começa a conversar soprano, falando muito baixo, né, Douglas? Quando as mulheres têm alteração do timbre de voz. Então, assim, é bem problemático. Agora, a acne, oleosidade de pele a gente consegue controlar. Queda de cabelo já depende ali da genética da mulher. Se for uma mulher que tem uma genética boa para ter muitos fios, a gente consegue melhorar. Agora, tem mulheres que já têm poucos fios e perde cabelo e a gente não atua ali num tempo certo. Vai ficar com aquele cabelinho ruim, vai ficar com alguma falha no couro cabeludo. Então, assim, de maneira geral, eu acho que não vale correr o risco sem ser acompanhado e orientado da melhor maneira possível. E também entender, gente, que se você está buscando um físico muito bonito, um físico competitivo, aesthetic, né? Você tem que outros meios. Só que a gente tem que entender que tudo demanda tempo para construir um físico bonito. Igual, por exemplo, você está formando, né? São quantos anos de graduação ou já formou? Já formei, 4 anos. Foram 4 anos. 4 anos. Você não chegou lá na sua faculdade hoje e saiu amanhã formado. Teve um processo, não teve? E mesmo assim você continuou se lapidando, não continua? Com certeza. A mesma coisa é para a gente construir um físico bonito, ou um físico competitivo, ou performar bem em algum esporte. A gente não decide hoje jogar tênis e amanhã eu sou uma super tenista. Eu vou ter que construir ao longo dos anos. Sim.
Tudo, para eu ser uma boa empresária, leva anos. Para eu ter um empreendimento de sucesso, leva anos. Não tem como eu construir nada da noite pro dia. Perfeito. E eu brinco muito com as pessoas, eu falo que brinco porque isso fica na memória delas. Tudo que vem rápido, vai rápido. Ixi, igual o Rodrigo fala, o Rodrigo Góes, o shape é alugado. Parou de pagar o aluguel, vai embora. Vai embora. É rápido. Então, assim, isso aí também a gente tem que orientar. Porque tem muitas pessoas que chegam até mim com a crença assim... Ah, não, eu vou fazer só um ciclinho, um projetinho, e aí eu vou conquistar aquele físico, né? Vou facilitar o processo, e aí depois eu paro e mantenho só com treino e dieta. A pessoa não sabe nem treinar, nem fazer dieta, quer usar um hormônio, e acha que depois que descontinuar esse hormônio, vai conseguir manter treino e dieta. Eu falo, não, a gente vai inverter o processo. Começa pela base, conquista dieta, tudo. treino, solidifica essa base, que depois talvez a gente venha com a cereja do bolo aí para dar uma lapidada em algum ponto que te incomoda. Até atletas de alto nível que usam os hormônios até em quantidades excessivas não constroem um físico de uma noite pro dia. Não constrói. Demora 3, 4 anos, até tem atletas que nunca vencem porque não conseguem manter aquele corpo. E aí é o que diferencia a mentalidade de um leigo para a mentalidade de um atleta. O atleta, ele entende que a lapidação é diária, que é um processo. O leigo, ele acha que o atleta nasceu pronto, porque às vezes ele não acompanha aquela rotina de quando a pessoa saiu do zero para hoje a fama que ela tá, né? Vamos falar do Ramon da vida ou da Franciele Matos. Ela olha só aquele dia no palco, fala, nossa, essa pessoa nasceu assim, ou ela ficou assim de um mês para o outro para competir no palco. Então, eu vou usar todos que eles usam. Mas eu falo, não, gente, olha lá a trajetória, quando essas pessoas começaram, teve muito treino, teve muita dieta, teve muita abdicação de muitas coisas, para aí adicionar algum recurso, com toda certeza, é claro, para chegar num resultado que você vê ali no palco. Sim, e demora ainda, mesmo que seja mais rápido, ainda demora alguns anos para encaixar. Anos. Pensando em muscularidade, para a gente atingir ali um músculo maduro, né, Douglas? Leva muito tempo. Não é o primeiro ano fazendo musculação, a pessoa acha que ela vai ficar igual o Ramon, igual a Franciele. Vai ficar bonito, mas não vai ficar daquele tamanho. Mas não vai ter aquele aspecto, né? Porque precisa amadurecer. Igual a gente amadurece para ter um relacionamento, igual a gente amadurece na nossa profissão. Então, a gente tem que amadurecer, inclusive, para ter um físico bonito. Pensando na estética. Sim, sim. E é um dos esportes que a idade não atrapalha, sim ajuda, porque demora essa maturidade chegar. Faz diferença nos palcos. Com certeza. Não é o seu caso, mulher. Dificilmente você vai ser atleta. Poucas têm essa vontade. Ou você atende muito atleta hoje? Não atendo, não. Ainda pergunta assim pra ela. Fala, nossa, você quer ficar igual a Franciele Matos? Mas você trabalha com o corpo? Você tira foto de biquíni, de lingerie? É sua profissão? É seu sustento? Você tem 3 horas por dia pra treinar ali? Aí já para ela, fala assim, não. Eu falo, então você só precisa ficar bonita de roupa, assim. Porque aí tira aquele peso, aquela obrigação de atingir aquele patamar. Aí ela fala, nossa, é mesmo, né? Eu falo, ok, você quer atingir esse físico, mas qual a função que esse físico vai ter na sua vida? Às vezes não vai ter função nenhuma. Aí ela fala, não, Nathalie, vamos mudar o projeto? Eu quero ser só saudável mesmo.